Que sejam todos bem-vindos a mais um momento especial de oração e intercessão nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025. Que a paz do Senhor esteja consigo, que você aproveite este momento para não só interceder pelos outros, deixar seu pedido de oração e também dedicar um tempo para, de joelhos, clamar ao Senhor por uma nova vida, clamar ao Senhor por uma libertação, clamar ao Senhor por uma renovação completa do seu caráter, para que assim possamos estar preparados para o retorno de Jesus Cristo. Queridos, orem também por mim. A minha voz não está muito boa, tenho gripe, mas espero que isso passe logo, para que possamos dar continuidade assim com a nossa semana maravilhosa de intercessão. Nós vamos orar para termos aqui uma breve meditação e em seguida o nosso momento de intercessão. Pai eterno, muito obrigado por mais um dia, por ter nos chamado, Pai, dos nossos afazeres, dedicarmos este momento para meditar em Sua palavra, para orarmos uns pelos outros, intercedermos pelos nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que o Santo Espírito nos capacite, que possamos viver assim até que o Senhor volte. Guarda-nos, Pai, abra a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós começamos falando sobre os 3 passos para a eternidade. Falamos primeiro sobre a justificação, que é o ato de Cristo nos justificar sem que nós mereçamos. Nós entendemos que não precisamos fazer nada para merecer a justificação. Cristo pagou com seu sangue na cruz o preço do nosso resgate. Justificação é a salvação da pena do pecado. E a pena do pecado é a morte. Hoje nós iremos entrar na segunda fase, que é a santificação. E a santificação é a salvação do poder do pecado. Sim, Cristo pagou o preço por nós. E se nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador, Ele nos recebe, Ele nos aceita como se nunca houvéssemos pecado. Mas a coisa não para por aí. Entramos na segunda fase. E esta fase decide a próxima. Se nós não formos aprovados ou não nos dermos bem nesta fase, infelizmente não chegaremos à terceira fase, que é a glorificação. E eu não estou aqui inventando. Isto é bíblico. Vejam aqui o que diz a palavra de Deus. Filipenses 2, verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É interessante o que Paulo diz aqui. Operai a vossa salvação. Em outras palavras, há alguma obra que nós precisamos fazer. Cristo tem a sua parte, mas nós também temos nossa parte, que é operar a nossa salvação, que é permitir que o sangue de Cristo continue diariamente nos purificando. Permitir que a graça de Cristo diariamente nos transforme. Isto chama-se o quê? Santificação. Isto não termina. Aliás, não é obra de um dia. É obra de uma vida inteira. Vejam aqui. Hebreus 12, verso 4. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não chegaremos à terceira fase da salvação, que é a glorificação, sem santificação. É por isso que diz aqui Paulo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas o que é santificação? O que é santificação? Existem muitas ideias equivocadas em relação a isto. Alguns chegam a acreditar que santificação é um estado de santidade perfeita, santidade total, sem pecado. Perfeccionismo não existe na palavra de Deus. O que é santificação? Vamos entender um pouco por meio desta palestra de hoje. Vejam aqui. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Portanto, Deus quer que a gente viva em santidade. Deus nos chama à santificação. Isto não é legalismo, não é uma espécie de buscar comprar salvação. Não, a salvação foi comprada por Cristo na cruz. Mas Deus nos chama, depois de recebermos Cristo como nosso Salvador, a vivermos em santificação. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Veja. Ellen White, no livro Santificação, diz: a santificação bíblica
não consiste em forte emoção. É aqui onde muitos se perdem. Quando experimentam uma emoção, um culto maravilhoso na igreja, um grupo musical famoso, fez um programa de sábado à tarde, ficamos muito motivados, muito maravilhados, muito emocionados, pronto, estamos santificados. Bem, isto não é bem verdade. Santificação não é forte emoção, pois as emoções passam. A emoção passa. A alegria passa. Eu não posso medir o meu estado espiritual com base na alegria ou com base na satisfação momentânea em algum programa. Vamos continuar, é dito. Eis onde muitos são levados ao erro. Qual erro? Acreditar que forte emoção é santificação. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária. Certo, não existe santificação instantânea. Santificação é resultado de um processo. Qual é este processo? Comunhão com o Senhor. Observando cada dia o seu caráter. Contemplando o caráter de Jesus, pois pela contemplação somos transformados. Portanto, cai por ter a ideia de que santificação pode ser obtida em um certo programa na igreja. Sim, um programa de semana de oração, então a gente vai ficar santificado. Ou de que se existir um programa muito especial com um grande pregador, seremos santificados. A santificação é uma obra pessoal. É resultado de um trabalho diário, contemplando o caráter de Cristo. Isto que se chama santificação. Vamos continuar. Na lição da Escola Sabatina de 1959 é dito: a santificação começa por ocasião da conversão e continua através de toda a vida do crente. Que isto fique claro, queridos irmãos. Toda a vida do crente lutando cada dia contra as tentações, lutando cada dia contra o próprio eu. Sim, sentiremos fraquezas, sentiremos tentações. Em alguns momentos pecaremos, pois diz João lá. O plano de Deus, o objetivo de Deus é que nós não pequemos. Se todavia alguém pecar, vamos correr para os braços do Senhor. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas o plano de Deus é que nós andemos em santidade. Sentiremos tentações e batalhas no coração. Vamos continuar. É o gradual desenvolvimento de um caráter semelhante a Cristo, produzido pela submissão do crente à graça de Deus. A santificação abrange todo o momento da vida. Seja na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, na igreja, no bairro, a santificação deve acompanhar todo o processo da vida, todos os momentos da vida, todas as ações da vida. E é de importância progressiva. Significa perfeito amor, obediência e perfeita conformidade à vontade de Deus. Aqui está. Santificação não significa necessariamente ausência de pecado. Nós somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa. E mais cedo ou mais tarde somos surpreendidos pelo pecado. É o que diz Paulo. Quando busco fazer o bem, sempre faço o mal. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo? Quem me livrará deste corpo, sim? Ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto, santificação, irmãos, não é falta de pecado. Santificação é obediência perfeita e viver em conformidade à vontade de Deus. Assim como Enoque andava com Deus, ele andava em santidade. Assim como Abraão andava com Deus, vivia em santidade. Mas Abraão pecou. Ele adulterou, cometeu outros erros. Mesmo assim, ele é chamado pai da fé. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas se olharmos um pouco pela trajetória da vida de Davi, nós veremos falhas. Quantas mulheres ele teve? Adultério, homicídio que ele cometeu. Mesmo assim, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Portanto, santificação é viver uma vida de companheirismo e de perfeita obediência à vontade de Deus, embora ainda sentindo fraquezas e defeitos de caráter. Vamos ver. A primeira carta de João nos diz, se dissermos que não temos pecado, irmãos, estamos nos enganando a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos,
estamos mentindo e a palavra de Deus não está em nós. Mais uma vez digo que santificação, viver uma vida de santidade, não significa que não pecamos. Temos fraquezas. Pecamos, não deliberadamente. Aí está a diferença. Somos surpreendidos pelo mal. Somos tentados e muitas vezes caímos. Mas não pecamos voluntariamente contra o Senhor. Não temos pecados conhecidos que nos afastam de Deus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Aí está, santificação. Santificação é depois de receber Jesus Cristo, continuar, vejam bem, continuar vivendo em Jesus. Este é um processo diário. É um processo diário, hora a hora, minuto a minuto. Continuem vivendo em Cristo. Não existe tal coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, há alguns que não vão perseverar até o fim. Há alguns que, portanto, não irão ser salvos. Continuem vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Cristo, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de quê? De gratidão. Amém. Glória a Deus. Que possamos nos envolver neste processo de santificação, buscando o caráter de Jesus em nós. Vamos à lição do santuário. Lembram que no estudo passado, na reunião passada, nós entramos no santuário e vimos que Deus ensinou justificação ao povo por meio dos sacrifícios no altar. Hoje vamos entrar no lugar santo, onde Deus ensinou ao povo a lição de santificação. E vejam que no lugar santo era realizada uma obra contínua todos os dias, assim como devemos viver em santidade contínua todos os dias. Vejam aqui, no lugar santo, Deus colocou o candelabro, as 7 lâmpadas, a mesa dos pães e o altar de incenso. Queridos, se analisarmos muito bem numa perspectiva teológica, nós veremos que estes objetos que Deus colocou no lugar santo servem para a nossa santificação, de forma simbólica. Vamos ver aqui. O que representavam as lâmpadas? Que era o primeiro objeto lá no lugar santo, os 7 candeeiros. Vejam aqui. De acordo com a própria Bíblia, em Salmos 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, os 7 candeeiros que existiam no lugar santo representam, no processo de santificação, a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Nós só poderemos viver uma vida de santificação se estudarmos a palavra de Deus continuamente. E vejam que essas lâmpadas ardiam continuamente. Não havia um momento de escuridão no santuário. Portanto, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Devemos ter a lâmpada nos nossos pés, continuamente. Isso não significa em todo lugar onde a gente vai, temos a Bíblia conosco. Significa viver da palavra de Deus, memorizar seus ensinos. Não uma leitura superficial do texto. Há pessoas que leem a Bíblia. Há pessoas que leem a Bíblia. Que leem a lição da escola sabatina para silenciar a consciência, para poder responder 7 na lição, na classe da escola sabatina. Isto não nos ajudará em nada. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, nos deter em um certo assunto, tirar profundas lições para o nosso viver, fazer da palavra de Deus luz para o nosso caminho e assim podermos vencer as artimanhas de Satanás. Vejam também. João 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade. O que é que vai nos santificar? A tua palavra é a verdade. Se Jesus diz santifica-os na verdade, então essa verdade nos santifica. Essa verdade foi dada por Deus para o nosso processo de santificação. E qual é essa verdade? A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Vejam um texto. Em Mateus 25, verso 1 a 5, conta-se aí a história das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram as suas tochas e junto às tochas azeite em sobra. Queridos, as loucas levaram as suas tochas ou as suas lâmpadas e não levaram azeite suficiente para a demora do esposo. A Bíblia diz que passou-se muito tempo, o noivo não chegava e todas adormeceram. Mulher em profecia representa a igreja.
Isto é uma descrição da sonolência da igreja remanescente nos últimos dias. Da igreja que aguarda a volta de Jesus. É uma igreja dormente, uma igreja sonolenta, uma igreja acomodada, uma igreja despreparada para o encontro com o Senhor. Mas então, um clamor é ouvido. Aí vem um noivo, à meia-noite. Todas elas acordam. Mas a diferença, 5 delas, embora tendo dormido, tinham se preparado. Pois além das lâmpadas, tinham levado o azeite de sobra. O azeite representa o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é nossa vida. Todos nós temos Bíblias. Todas as virgens. Toda a igreja tem Bíblia. A diferença é que 50% dessa igreja tem um Espírito Santo para ajudar a compreender a Bíblia. E 50% tem Bíblia, mas não tem um Espírito Santo atuando no coração. Portanto, essa verdade não modifica. Essa verdade não transforma. Essa verdade não muda o caráter de ninguém. E quando o rei chegar, quando o noivo chegar, levará aquelas que tiverem o Espírito Santo, que tiverem sido batizadas pelo Espírito Santo. Esta é uma parábola impressionante e tremenda. Agora vejam, outra coisa que Deus colocou no lugar santo para a nossa obra de santificação, a mesa dos pães. O que isto representa? De acordo com a Bíblia, em João 6, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. O pão representa Jesus Cristo. Devemos nos alimentar de Jesus Cristo. Nesta escada de santificação, nesta caminhada de santificação, precisamos todos os dias nos alimentar de Cristo. De que maneira? De que maneira, meus irmãos? Nos alimentamos de Cristo vivendo suas palavras, vivendo seus ensinamentos, obtendo um relacionamento mais profundo com Jesus e participando também da ceia que ele estabeleceu. Lembram-se? Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você tem se alimentado do corpo de Cristo? Tem se alimentado do pão vivo que desceu do céu? Nesta estrada de santificação, nunca podemos nos esquecer. Jesus é o centro de nossa santificação. Jesus é o centro da nossa caminhada. Primeira carta a Coríntios. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que a gente participa da ceia do Senhor, nós recordamos que Jesus é o nosso pão. Nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, até que ele venha. Apocalipse 3, verso 20. Jesus aqui bate a porta do nosso coração e diz: Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não existe a maior prova de amizade do que 2 pessoas sentadas e ceando. É este relacionamento que Jesus quer ter conosco. Jesus quer dividir o pão consigo. Jesus quer cear consigo. Jesus quer que você se alimente dele. Assim, nós poderemos ser aquela igreja viva e vitoriosa. Vamos então. Outra coisa que Deus colocou no lugar santo para a nossa santificação é o altar de incenso. O altar de incenso. O que representa então o altar de incenso? Apocalipse 5, verso 8, deixa isto bem claro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Queridos, outra coisa que vai nos santificar até que Jesus volte é a oração. E muita gente entende mal oração. Acha que oração é repetir palavras decoradas. Acha que oração é dizer: Senhor, abençoe os que estão nas cadeias e hospitais. Oração é abrir o coração a Deus. Oração é você se expressar a Deus como a um amigo. Falar tudo aquilo que vai no seu coração. Com respeito, é claro. Deus está preocupado conosco. Deus está preocupado com o seu casamento. Deus está preocupado com o seu namoro. Deus está preocupado com a sua paixão. Sim, por que não? Deus está preocupado com o seu negócio. Deus está preocupado com os teus sonhos. Conte isto a Deus. O grande problema do cristão é que quando ora, gosta sempre de falar apenas
das coisas da igreja. Acha que Deus não está preocupado com as coisas seculares? Acha que Deus não está preocupado com os sentimentos mais profundos? Quando nós oramos, temos que abrir o coração a Deus como um amigo. Vejam que Paulo nos convida, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando também, intercedendo pelos outros. Na sua primeira carta a Tessalonicenses, ele escreveu, orai sem cessar. Orar sem cessar, meus irmãos, significa viver uma vida de oração. Todo momento. Infelizmente, nós temos uma vida fraca de oração. Oramos 30 segundos. Temos tempo para conversar com um namorado durante longas horas pelo celular, pelo WhatsApp, pela internet. Vemos muitas coisas maravilhosas porque amamos essa pessoa. Mas não conseguimos ficar 10 segundos de joelhos orando ao Senhor porque não amamos o Senhor. Percebem? Que nós só podemos nos demorar em oração se amarmos este Salvador. Nós só podemos abrir nosso coração se confiarmos nesse Salvador. A oração, meus irmãos, a oração não é só um momento em que você fala com Deus. É um momento que prova que você confia nele. Vejam aqui. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Satanás anda em derredor como leão que ruz, buscando alguém para tragar. Você não sabe o que Satanás está preparando para a sua vida. Uma grande desgraça para a sua vida. Armadilhas na sua vida. Como você pode resistir a isto sem oração? Jesus, o nosso Salvador, sendo Deus, sendo forte, necessitou de oração. Jesus despertava bem cedo, ia ao monte e orava sozinho. Jesus passava noites em oração. Como é que nós, como um povo, queremos resistir nestes últimos dias sem oração? Sem noites de oração? Sem dias de jejum e oração? Meus queridos irmãos, Deus nos convida a usar o privilégio da oração para vencer a tentação. E é neste momento que nós queremos mais uma vez interceder. Interceder, abrir o nosso coração para Deus. Este é o momento de você falar tudo ao Senhor, de confessar seus pecados, de entregar seus desafios, de entregar suas lutas ao Senhor, de entregar suas dificuldades ao Senhor. Abra o seu coração, meu querido irmão. E a partir de hoje, em nome de Jesus, busque andar em santidade, estudando a palavra de Deus, se alimentando do corpo de Cristo, neste caso buscando o seu caráter, e também, meus irmãos, vivendo uma vida de oração fervorosa. Assim, nós estaremos preparados para o encontro com o Senhor. Vou dar uns minutos para que você abra o seu coração a Jesus. Pai, muito obrigado por este momento especial. Estamos aqui intercedendo pelos irmãos que estão deixando seus pedidos de oração. Pai, não posso mencionar todos, mas eu oro por todos aqueles irmãos que estão pedindo algo neste momento. O Senhor vê, o Senhor conhece. O Senhor conhece cada batalha, cada aflição dos teus filhos. Muitos aqui, Senhor, sentem que precisam vencer o pecado. Sentem que precisam vencer um defeito de caráter, mas não têm forças. Pai, neste momento eu oro para que o Senhor consiga, para que o Senhor conceda a força a estes teus filhos, para que eles vençam toda a tentação. Estou orando, Senhor, para um casal que está à beira do divórcio, para um jovem que acha que não vale mais nada, está mergulhado no vício, mesmo conhecendo a verdade.
Eu oro neste momento para que o Senhor o toque e o dê certeza à vitória em Jesus Cristo, se tão somente confiarmos. Oro por uma mãe que infelizmente o seu filho abandonou o caminho do Senhor. Por um pai que o seu filho abandonou o caminho do Senhor. A dor que esse pai, que essa mãe sente. Que neste momento o Senhor possa visitar os filhos desgarados. Que eles retornem aos braços dos pais e, acima de tudo, ao braço do Salvador. Pai, nós oramos pelo derramamento do Espírito Santo, a chuva seródia na nossa vida e nos capacite a viver segundo a Tua vontade. Que o Teu caráter seja impresso, Senhor, na nossa fronte e que saiamos para brilhar a Tua glória a um mundo cansado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça disto o seu estilo de vida. Até breve.